E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 24/9, 19h23. Aí vamos para mais uma análise de mercado direto sem muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Vamos para o que interessa, diretamente aqui para os gráficos. E vamos ver como é que está nosso Bitcoin nesse exato momento, galera. O Bitcoin aí sendo cotado nesse exato momento a 64.365,07. Falta 1 hora e 35 minutos e 44 segundos para fechamento desse candle diário. Nós estamos aqui observando aqui, né, no tempo gráfico diário, e esse aqui seria o nosso alvo principal, do 63.829,19, para a gente começar a falar de novas frequências, né? E como eu falo para vocês, o Bitcoin ele ia trabalhar nessa frequência entre 67 a 63. A tendência maior é ficar andando aqui nessas regiões aqui. Não necessariamente andando, mas ficar ali, né? Se ele fosse oscilar, né? Ele ficaria nessas duas regiões, que seriam regiões aqui normais, no meu ver, de leitura, né? Nesse exato momento, a gente está praticamente rompendo essa região, e se isso aqui acontece de fato, a gente tem uma grande oportunidade da frequência agora ser de 63.829 a 70.554,65. Então, o Bitcoin, depois que ele atingiu essa mínima aqui, né, nesse ponto do dia 5, que é justamente onde a gente tem esse volume grande nessa região, foi justamente, deixa eu mostrar para vocês, aqui ó, não tá aparecendo aqui, ó, foi justamente esse candle aqui, né, que a gente teve bastante volume, onde eles pegaram aqui bastante liquidez nessa região, né, então nessa região foi bastante liquidez aqui, e aí o mercado ele fez esse movimento, veio testar novamente aqui 50% dessa região, que é o que eu sempre falo para vocês, né? A gente pega aqui, marca 50%, a gente tem aqui, ó, 50% do candle, e quando o mercado vem e testa esse 50%, quando não rompe aqui para baixo, quando ele não trabalha aqui abaixo desse 50%, a grande chance é do mercado fazer esse movimento. Isso eu falei para vocês em alguns vídeos antes mesmo de acontecer, né? Eu tô aqui batendo nessa tecla aqui com vocês há muito tempo, desde 2021, 2022, eu já estava começando a falar sobre esses padrões que a gente vem observando aí no Bitcoin, né? Não só no Bitcoin, mas como no mercado um todo, né? Tanto no mercado brasileiro, onde eu sempre comecei, quando eu comecei lá, né? Estava começando no Bova 11. Mas, enfim. Então, isso aqui, galera, que aconteceu, que eu vejo que muita gente não fala, né? Eu vejo muita galera aí tendo isso aqui na tela, fazendo vídeo, mas nunca fala sobre isso aqui, né? Isso aqui a gente chama absorção, né, galera? Então, quando o mercado ele começa a cair aqui e cai forte, né, e deixa esse candle aqui, né, a gente tem aqui uma absorção. Isso fica muito claro, tanto aqui nesse gráfico, como aqui também nesse gráfico aqui, ó. Vamos pegar aqui, cadê? Aqui, ó, é um volume grande nessa região, né? Pode ver aqui que é um volume grande. Então, ele é bem elevado aqui entre os demais volumes. Então, aqui a gente caracteriza uma absorção, né? E aqui a gente tem um teste de oferta, que é justamente para a gente medir a vontade, o apetite por mais vendas nessa região de 50, que, teoricamente, aqui está batendo com a região lá de 2023, num candle lá de trás, se eu não me engano, é 23 ou 25, um negócio assim, né? Então, a gente pegou bastante liquidez aqui, assim, a galera encheu o carrinho aqui, e nesse momento aqui, né, quando o mercado rebateu 50%, a gente não teve tanta liquidez desse jeito, né? A gente não teve tanta liquidez aqui. A gente, eu tô vendo aqui que tá travando, galera, aqui o meu OBS aqui, depois eu vou tentar atualizar. Mas, enfim, então a gente não teve tanta liquidez aqui nessa região, né, como a gente pegou aqui, certo? E aí o mercado agora está fazendo esse movimento. Então, praticamente aqui fechando acima de 63. Vamos ver aí se vai acontecer. Ainda falta praticamente 1 hora e 30, mais ou menos. Então, o que eu quero avisar para vocês é que a gente está chegando em um ponto muito interessante do OBV. Então, se tu for colocar aqui no que é, cara, tá travando demais, mas vamos lá, vamos gravar. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem esse triângulo aqui bem desenhado, né, nessa região. E a gente vê que a gente tem um toque aqui, que foi o maior toque, depois a gente teve um toque praticamente nessa região, e não conseguimos romper. Até que a gente chegou aqui perto desse último fundo que antecedeu toda essa alta aqui, né? E o mercado agora está vindo buscar justamente essa região.
Então, é muito importante a gente entender que se o mercado, na verdade, ele está chegando em uma região importante, ele pode bater muito bem aqui e começar a cair novamente para ficar funilando mais e mais aqui até estourar uma dessas regiões. E, de fato, isso aqui pode acontecer, a gente está chegando em uma área crítica, porque se tu for colocar no que a gente está vindo ali perto, ali praticamente dos 50, que está ali no 66, mais ou menos 67. Eu não tracei isso aqui para vocês, não vou traçar porque a gente não teve fechamento, mas se você for reparar aqui, a gente está praticamente aqui fechando e praticamente ali os 50% está na região de 67, mais ou menos. Se for pegar aqui, tu vai ver que a POC está em 66, 623,35, tá bem aqui, ó. A POC, ela está justamente aqui nessa região aqui, ó. Esse aqui é o número da POC, tá? Então, a gente está 66, 623,35. Então, o que eu quero falar é que realmente a gente está chegando em um ponto muito importante, porque ele pode chegar a bater nessa região aqui e começar a cair novamente, para vir buscar essas regiões, para poder subir e começar a ficar trabalhando nessa região. Então, assim, quando bate numa região dessa aqui, eu espero qualquer coisa do Bitcoin. Então, o Bitcoin está chegando perto de uma região interessante, né? E a gente está muito perto aqui dessa linha de tendência de queda no OBV. Então, o mercado ele pode fazer muito bem exatamente isso aqui. Ele chega, bate aqui e começa a devolver. Quem sabe para fazer uma correção um pouco mais salgada, para buscar aqui a VW, bater nessa VW e começar a subir novamente. Então, é uma das hipóteses que a gente tem que estar aí esperando, né? Tem que estar ligado nessa situação. Beleza? Certo? Não vou, e como eu estou falando para vocês, eu não vou fazer aqui, eu não vou colocar aqui a próxima linha, mas ela está mais ou menos ali nos 67, 285,17, que seria aqui a frequência que o mercado ia trabalhar, né? Frequência macro é de 63, 829,19 a 70, 574,65. Os 50% desse canal representaria ali mais ou menos 67, né? Que seria a primeira frequência que o mercado ia trabalhar, né? Antes de chegar na máxima da expansão, certo? A outra coisa interessante é que a gente consegue perceber que no USDT a gente tem aqui, né, uma perda dessa linha de tendência de alta, né, uma LTA zona aqui bruto no ABV. Então, o ABV ele está vindo desde aquele último fundo, a gente bateu nessa região, voltou, não chegou a vir buscar essa região novamente, e agora ele está rompendo essa linha de tendência de alta. E o mais importante de tudo é que o mercado ele rompeu a VW, voltou a testar em cima da VW, que eu sempre falo para vocês, e queda. Então, a gente renovou esse fundo, está renovando esse outro fundo nessa região. Então, isso é uma característica muito, muito forte, que a galera realmente aqui está desovando as posições, e que, teoricamente, tem de fazer isso. E se isso aqui acontece no USDT, a gente vai ter uma alta grande, uma alta forte no Bitcoin. Esse gráfico aqui é justamente para a gente medir isso, para a gente entender mais ou menos onde que o Bitcoin ele pode ir. Então, para quem não sabe, para quem está me acompanhando agora, seja muito bem-vindo. Esse gráfico aqui, ele se chama USDT.D. Ele é o gráfico contrário aqui do Bitcoin. Ele é o gráfico de dominância do Tether. Ou seja, né, quanto mais demanda a gente tem dentro do Tether, então quanto mais procura no Tether, isso significa que a galera está passando por algum problema, ou então tem alguma coisa que vai acontecer no futuro aí, alguma informação privilegiada que os grandes já têm e estão colocando ali sua grana no SDT para deixar a moeda estável, né? Eles não querem oscilação de preço. Então, eles vão pegar e transferir seus bitcoins, seus altcoins para o SDT. Agora, quando essa dominância ela começa a ficar fraca, quando o SDT ele começa a perder aqui essas regiões importantes, sustentabilidade importante, significa claramente que eles estão desovando suas posições, eles estão vendendo as suas posições, ou seja, eles estão saindo aqui do SDT, né? Eles estão vendendo o SDT e estão transferindo sua grana aí, pode ser para Bitcoin, para as altcoins, para qualquer outro lugar. Isso aqui significa isso, né? Então, aqui a gente tem um exemplo muito top, né? Que a galera tá saindo aqui do SDT, tá? Então, se o dinheiro está saindo daqui, então ela está indo migrando lá para o Bitcoin. Então, isso fica muito claro quando eu pego o gráfico do Bitcoin. Olha só o que está acontecendo com o Bitcoin. O Bitcoin começou a ter demanda, começou a ficar a linha acima da VW. Então, essa demanda aqui, né, como a gente está vendo lá a oferta, muita oferta no SDT e a demanda entrando no Bitcoin, então, teoricamente, a galera está tirando aí o SDT e colocando aqui para o Bitcoin. Se você for pegar o gráfico aí, se você for colocar o gráfico na tela e for medir
altas volatilidades, vocês vão perceber isso. Então, toda vez que o USDT ele tem uma queda grande, o Bitcoin ele tem uma alta grande. Toda vez que o USDT ele tem uma alta grande, o Bitcoin tem uma queda grande. Ele é o contrário do Bitcoin. É um gráfico que realmente, para quem quer entender se o Bitcoin está chegando ali na região que pode ir nessa região, realmente a gente vê o USDT. E na minha humilde opinião, pelo gráfico que eu estou olhando do USDT e a configuração que o OBV aqui está me indicando, é óbvio que eu vou acreditar que o mercado ali vai buscar a região de 70, tá? Região de 70. O que pode acontecer para frustrar a gente é justamente o mercado aqui, ele começar a vir fazer os fundos aqui, não renovar, começar a romper essa região, romper a VW, aí isso aqui ia começar a frustrar aqui nossas posições, né? O Bitcoin. Porque se isso aqui acontece, significa que está entrando demanda aqui no SDT. Então, tem mais procura por SDT. A galera está entrando mais no SDT. Então, se eles estão entrando no SDT, teoricamente, o Bitcoin aqui vai entrar a oferta vai ficar grande aqui no Bitcoin. Então, ele vai caindo, né? Essa dominação, esse OBV. Então, a galera vai começando ali, ó, tá vendendo Bitcoin, tá vendendo Bitcoin. Então, vai aparecer isso. Então, o OBV é justamente para isso. Esse indicador aqui, que eu acho fantástico, fenomenal, é um indicador que, de fato, é um indicador das baleias, para saber o que realmente eles estão fazendo, onde que eles estão montando suas posições. Então, aqui fica muito claro para mim isso, tá? O STT não, o Bitcoin. A gente tem uma demanda maior, né? Ou seja, mais pessoas aqui estão comprando Bitcoin e vocês estão pensando que eles estão comprando Bitcoin nessas regiões. Cara, eles passaram esse tempo todo aqui acumulando, eles compraram bastante aqui na região de 5 de agosto de 2024, que ninguém fala, né? Então, esses pontos aqui, para quem entende um pouco de volume, sempre vai fazer entradas um pouco mais antecipadas do que a maioria, né? Do que a maioria. Outro ponto importante também para a gente observar é justamente o gráfico do BLX, cara. Se tu for pegar aqui o gráfico do BLX, o que é o BLX? É o gráfico mais antigo do Bitcoin. Só que esse gráfico, geralmente, eu olho ele mensalmente. Inclusive, a última análise que eu fiz sobre ele, a gente estava falando de uns padrões, tá? De uns padrões aí. Então, quem quiser, eu vou deixar aqui no finalzinho aqui desse vídeo aqui para vocês no cardzinho aqui final, beleza? Então, a gente está em uma posição que é ali a região de 62.933,88, que é uma região muito chata, cara. Muito chata. A gente teria que romper essa região. Essa região aqui é o 50% desse canal, né? É o 50% desse canal aqui, ó. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Desse canalzinho aqui. Ele é o 50% desse canal. Então, a gente tem aqui o 90 a 295,06 e a máxima que atingiu 747,03, né? É o 50% desse canalzinho aqui, ó. Isso aqui é do canal total, beleza? Então, galera, o que acontece? Essa região aqui é o topo, né, do halving lá de 2021. Opa, 2020. Então, nota que a gente chegou a atingir esse pico máximo aqui no halving de 2020. Esse foi o pico máximo do halving. Se você for ver aqui, eu estou traçando aqui essa LTAzinha pegando o pico máximo de 2016, vindo aqui, bateu aqui em 2020, né? E aí a gente teve esses dois topinhos aqui, ó, que foi justamente esse topo aqui. Opa, esse aqui foi o máximo. Foi aqui, nessa região, e também nesse topo aqui. E aí o mercado veio e caiu tudo. E aí a gente está novamente aqui, rompendo essas regiões. E aqui em abril de 2024, essa linha tracejada aqui no meio, é justamente a linha do início do halving, né? Então, aqui a gente começou, foi em abril, né, na verdade. Aí a gente começou a pegar esse topo do halving de 2020, eu vou deixar só aqui para vocês olharem. A gente pegou esse pico máximo não, esse pico que antecedeu toda a queda do Bitcoin, né? Obviamente que foi esse aqui, mas esse aqui é o que bateu lá duas vezes, então justamente é aquele ponto ali que a gente está pegando. E aí a gente está tendo essa dificuldade, tanto que bateu uma vez aqui, bateu outra e bateu outra novamente. Então, a chance aqui do Bitcoin, por conta dessa situação aqui, que está muito chato aquela região. Então, a gente teria que bater aqui nessa região e romper. Então, a gente batendo aqui nessa região aqui, rompendo isso aqui, deixa eu botar a branquinho. A grande dificuldade que o Bitcoin tem, ó, bater nessa região aqui sempre faz isso. Tem que bater, rompeu. Aí a gente começa a ver aqui o Bitcoin vindo pegar nessa região, que seria do pico do halving de 2016 até o atual. Esse gráfico aqui é um gráfico que geralmente eu não mostro para vocês, é um gráfico que eu fico fazendo meus rabiscos, né? Mas eu entendo muito bem o que ele está querendo me dizer aqui. Então,
toda essa frustração aqui do Bitcoin não passar dessa região é justamente por conta disso aqui, tá? Desse gráfico aqui mensal aqui do Bitcoin, certo? Então, a gente praticamente vai fechar o mês de setembro, que é um mês que todo mundo fala que é um dos meses negativos aí para o Bitcoin e tal, a gente vai fechar positivo. E se a gente fechar acima dos 63, seria muito melhor. Hoje são 24. Então, tem muita água para rolar e a configuração que o gráfico fez no diário e no semanal, para mim, está muito saudável para a gente chegar aqui e romper essa região. Inclusive, eu falei isso para vocês, que eu acreditava que o mês de setembro seria um mês bom para o Bitcoin, justamente pela configuração que o gráfico diário estava fazendo para a gente. Eu tinha falado isso aqui para vocês. Tá? Então, esse gráfico é muito importante para a gente. Quando a gente vai vir aqui, a gente consegue ver que toda essa alta do Bitcoin, a gente tem aqui, ó, a galera shortando o Bitcoin, né? Então, a galera shortando e o Bitcoin subindo. Então, esse indicador aqui já é um indicador aqui que nos mostra isso, a intenção aqui da galera. Então, a galera aqui tacando a venda e o Bitcoin subindo. Então, chegou nesse ponto ali, né? Agora ele deu uma estagnadazinha nessa região aqui, está querendo apontar para cima aqui, beleza? Então, vamos prestar bastante atenção com isso. Então, aqui a gente tem a máxima aqui do nosso Market Profile, ou perfil de mercado, como vocês preferirem. A gente tem aqui no 66.623.35, seria o ponto principal. Então, a gente está chegando muito perto da resistência aqui do Bitcoin, do nosso querido Market Profile. Então, aqui a gente consegue perceber que a gente está muito perto dessa região, então aqui é muito crucial para a gente, tá? Vamos prestar bastante atenção. Mas, se o Bitcoin ele fechar acima dos 63.829,19, nós vamos ter aí o próximo parado nos 67, que seria os 50% dessa região, certo? Tem mais uma coisa, vamos ver aqui como é que está os ETFs. Nos últimos dias aqui, 19 de setembro, a gente fechou com 158,3 milhões de dólares. No dia 20, a gente fechou com 92 milhões de dólares, tudo positivo, tá? E no dia 23, a gente fechou aí com 4,5 milhões de dólares. Então, a BlackRock, desde 17, eles não estão comprando, né? Eles não compraram. Só que aí ontem, dia 23, eles compraram aqui 11,5 milhões de dólares, né? Então, tanto ele como a Fidelity aqui também compraram. E aqui, a Grayscale aqui desmanchando, como sempre, né? Sempre ela vai aqui e desmancha. Mas até que ela comprou, mas geralmente ela desmancha, certo? Beleza, galera? Então, só uma atualização rápida do que eu já tinha comentado para vocês. Então, vamos ver aqui esse fechamento. Esse fechamento aqui acima de 63 é muito importante. Pode ter sim que a gente vai vir buscar aqui 67. Então, a frequência total seria 63,70. Mas é uma região agora de extrema importância para o Bitcoin, porque nós estamos chegando perto dessa linha aqui, que é a linha dos 70% aqui do Market Profile, né? A linha aqui de resistência. Então, o mercado ele pode bater aqui e pode querer desmanchar um pouquinho e vir aqui uma correção um pouco mais salgada, e quem sabe bater ali região de 60 novamente para poder subir e ficar tranquilo. Mas a configuração total que o Bitcoin está fazendo desde o início aqui é muito claro de absorção. Isso aqui a gente está falando sempre para vocês, beleza? Galera, então esse vídeo aqui foi muito rapidinho, 18 minutos de vídeo, acho que dá para a galera aí escutar assim, tá no volume 2 aí. Beleza? É isso que eu quis passar para vocês, tá? Vamos ver aqui o semanal rapidão do Bitcoin. Também é uma coisa que eu falei para vocês ali, que nossos alvos ali no 109, não, 109. O Bitcoin fazendo essa configuração tranquila. O OBV aqui, bom eu ter colocado no gráfico semanal. O gráfico semanal tinha essa linha de tendência de queda. A gente chegou ali em 4 de março, ali na semana, a gente começou a bater nessa região aqui, começou a cair. E novamente a gente tentou por 2 vezes aqui, caiu, e agora a gente está rompendo essa linha de tendência de queda, apontando aqui acima da VW e também acima dessa linha. Então aqui a tendência maior é então do mercado respeitar aqui e começar a subir. Então se tu for colocar isso aqui no que a gente consegue perceber aqui nitidamente que a gente tem uma barra de atividade profissional, estou cansado de falar isso aqui para vocês, os 50%, a gente não perdeu o preço médio, começou a subir aqui, 1 semana, 2 semanas, a gente está na 3ª semana aqui começando e está tudo lindo para o Bitcoin nessa região. Então, a tendência maior é o Bitcoin respeitar aqui essa configuração e vir buscar ali 109.727,18. A gente está exatamente 63.777, né? Que foi... Estamos não, galera, é a máxima, tá? A máxima aqui, beleza?
Pois então é isso. Então aqui a gente tem um cenário totalmente positivo no gráfico semanal, no gráfico diário também tem um totalmente positivo no gráfico diário aqui para o Bitcoin, só que estamos chegando nessa região que é uma região importante, que tem que ser observada de perto, e é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, galera. Qualquer sugestão, crítica, elogio, para deixar no comentário abaixo. Tamo junto. Boa operação a todos. Os